Oi, gente, estamos de volta hoje com um novo episódio aqui do Café com Saúde, ainda dentro daquela mesma trilha, né, falando sobre dúvidas do consultório ginecológico. Então, hoje a gente vai conversar sobre uma outra dúvida muito importante e que rola muito aí, né, são questionamentos de quase todas as pacientes, que é sobre métodos contraceptivos. Elas falam, doutora, qual é o melhor método contraceptivo? Calma, porque existem muitas nuances dentro dessa pergunta. O melhor método vai depender de cada paciente, das suas necessidades, da sua fase de vida, das suas contraindicações ao uso de alguns métodos e por aí vai. Então não existe assim, gente, uma receita de bolo pronta para saber ou para indicar o melhor método para uma paciente. A gente precisa conhecer a rotina de vida daquela paciente, conhecer e fazer um rastreamento dos fatores de risco que aquela mulher apresente e definir com ela quais são as suas reais necessidades. Se é uma pessoa mais jovem, que não tenha fatores de risco, como, por exemplo, restrições ao uso de hormônios, por exemplo, não tem fatores como de risco de trombose, hipertensão, histórico familiar para câncer, algum fator principalmente ligado às alterações hepáticas, de funcionamento do fígado. Essa mulher ela pode fazer uso de métodos hormonais oral, injetável, transdérmico ou o implante subcutâneo. Então, hoje, dentro da ginecologia, a gente tem uma vasta gama de apresentação de métodos hormonais. Mas algumas mulheres não devem fazer uso de anticoncepcionais orais. E aí que entra a conversa e a avaliação dos fatores de risco de cada uma de forma individual. O que mais que nós podemos oferecer para uma paciente que procura um método para fazer dentro da sua rotina e dentro do seu estilo de vida? Não existem só contraceptivos orais e nem somente métodos hormonais. A gente também tem métodos que não utilizam hormônio. Isso vai muito bem para aquelas mulheres que têm aqueles fatores de risco, né, que não queiram fazer uso de nada que tenha hormônio. E aí a gente vai citar um que é muito legal, que é muito importante, que é o DIU. O DIU é um excelente método contraceptivo, no entanto, vamos dizer que ele é mal compreendido, vamos dizer assim, né? As mulheres imaginam uma coisa sobre ele, que nem sempre é verdade, e poucas sabem que qualquer uma pode fazer. Qualquer uma, no sentido de qualquer idade, tá? Desde a jovenzinha, que já apresente vida sexualmente ativa, até mulheres mais maduras, quando ela não quer ou não pode fazer uso de algum método que tenha hormônio dentro da sua composição. O DIU é um excelente método para quem busca um efeito a longo prazo, certo? Porque o mecanismo de ação dele é muito longo, tanto que ele é considerado um método de longa duração. Ele dura 10 anos. O DIU de cobre, e 5 anos o DIU de prata. Existe também o DIU hormonal, que ele contém progesterona na sua composição. Esse DIU ele é indicado para duas situações assim mais evidentes. Além da questão contraceptiva, ele vai ter um bônus em que ele vai interferir no fluxo menstrual daquela mulher. Ou seja, ele vai diminuir e às vezes até mesmo zerar esse fluxo. Então isso vai de encontro às necessidades de uma pessoa que tem um fluxo muito intenso, que tenha muita cólica, que tenha dismenorreia intensa, aquela que realmente não gosta de menstruar e que também busca um método de longa duração, livre de ter que estar usando todo dia ou recorrer a um método que tenha o hormônio na sua composição. É um método excelente, baixíssimo risco, baixíssimo índice de efeitos adversos, mas não é livre deles, né? Então a gente pode ter aí uma taxa de expulsão quando aquele organismo não se adapta, porque ele funciona ali como um corpo estranho dentro do útero. E algumas mulheres realmente acabam rejeitando o DIU. E tem que ter muita técnica na hora da inserção. Então existe um risco, mas isso é minimizado, isso pode ser feito em consultório, isso pode ser feito aquelas pacientes que tenham um limiar de dor muito alto, pode ser feito até com sedação em algumas situações limitadas. Mas, de forma geral, é um método rápido, simples, que pode ser utilizado
pela grande maioria das mulheres. E outros métodos vão pelos implantes hormonais, que também são considerados de métodos de longa duração, que são excelentes, principalmente, eu vou destacar aqui, para as adolescentes. Porque adolescente tem baixo risco, né? Por ser progesterona, ele não tem risco para o principal medo das mulheres atualmente com relação aos anticoncepcionais, que é o risco de trombose. E dá uma segurança contraceptiva muito grande, já que não é usuária dependente. Uma vez que é inserido, ele vai fazer o efeito contraceptivo de forma excelente, tá? Então, fica aí a dica. A conversa com o ginecologista é fundamental para que, em conjunto, médico e paciente consigam encontrar aquele perfil de usuária e que dentro desse perfil de usuário ele possa te indicar o melhor método. Mas a decisão vai ser sempre sua.